Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Rose e hoje nós temos uma aula de ciências. Vamos fazer o nosso livro de ciências, falar um pouco mais sobre a cadeia alimentar, ok? Então, vamos lá para o seu livro de ciências. Vamos colocar na página 125. Vamos fazer 125 e 126, tá bom? Falar um pouquinho mais sobre a cadeia alimentar, sobre teias alimentares, sobre a classificação de cada um desses animais, tá bom? Então, vamos começar observando o número 2 da página 125. Temos aqui uma teia alimentar. A imagem mostra algumas relações alimentares. Analise e responda as questões. Temos aqui uma teia alimentar. Nós vemos que a planta ela serve de alimento para a galinha, para o gafanhoto e para a abelha. Nós vemos que o gafanhoto e a abelha servem de alimentos para o sapo e para a galinha. Nós vemos também que o sapo, a galinha, serve de alimentos para a cobra. E também o sapo, a galinha e a cobra servem de alimentos para o gavião que está aqui, ó. Viu? Essa é uma teia alimentar. Agora vamos responder. Letra A. Classifique os animais ilustrados na teia alimentar de acordo com o hábito alimentar de cada um deles. Vamos classificar. Animais herbívoros. Quais são os animais herbívoros que nós temos aí? Animais herbívoros são aqueles que consomem plantas e algas, ok? Então, quais são os animais herbívoros que tem nessa teia alimentar? Vamos ver? São aqueles que consomem a flor, que é a abelha e o gafanhoto. Então, pode colocar aqui, abaixo de herbívoro, abelha e gafanhoto. Agora vamos ver os carnívoros. Quais são os animais carnívoros que tem nessa teia alimentar? São aqueles animais que se alimentam de carne, de outros animais. São o sapo, a cobra e o gavião. Eles se alimentam de outros animais, então eles são carnívoros. E os animais onívoros, aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de planta. Quais são? Temos aí como animal onívoro a galinha, pois ela se alimenta tanto da planta quanto de outros animais, ok? Agora, retire deste esquema uma cadeia alimentar e escreva abaixo. Vocês devem procurar aqui uma cadeia alimentar. Vamos ver? A flor serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo, o sapo serve de alimento para a cobra serve de alimento para o gavião. Nós temos aqui uma cadeia alimentar. Então, você pode retirar uma e colocar aqui, ó. Você pode colocar a flor, logo depois da flor, o gafanhoto, porque ele se alimenta da flor, o sapo depois do gafanhoto, porque o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra, porque a cobra se alimenta do sapo, e o gavião, porque o gavião se alimenta da cobra. E assim nós conseguimos uma cadeia alimentar, ok? Agora, na página 126, temos aqui mais um pouquinho sobre isso. Em grande parte das cadeias e das teias alimentares, as plantas ou as algas são os produtores, os animais são os consumidores e as bactérias e os fungos são os decompositores. O quadro mostra alguns animais, do que eles se alimentam, quem são seus predadores. Temos aqui, tô gravando. Temos aqui alguns. O animal, vamos classificar aqui alguns animais. Quem são os consumidores, os produtores e quem são os decompositores, ok?
Animal, temos aqui um animal, ó, sabiá, grilo, louva-a-Deus, lagarto, aranha e sapo. Alimentos, frutos, sementes, insetos, folhas, grilos, insetos e aranhas, insetos. O sabiá. Quem são os predadores do sabiá? O gavião. Quem é o predador do grilo? A aranha, sapo, lagarto e sabiá. Quem é o predador do louva-a-Deus? Aranha, sapo, lagarto e sabiá. O predador do lagarto é o gavião e a coruja. O predador da aranha são lagartos, é o lagarto e o sabiá. O predador do sapo, a cobra e o gavião. Com base no quadro, monte uma cadeia alimentar com 3 seres vivos. Vocês devem montar uma cadeia alimentar. Então, nós podemos montar uma cadeia alimentar assim. Primeiro as folhas, que são os produtores, depois o grilo, que se alimenta das folhas, e a aranha ou o sapo, que se alimenta do grilo. E assim nós conseguimos montar uma cadeia alimentar, ok? Agora vamos para a letra B. Use mais de uma seta, partindo de um mesmo ser vivo ou chegando a ele, para montar uma teia alimentar. Vamos usar a seta para conseguir montar uma teia alimentar. Então vamos tentar, ó. A teia alimentar começa com o produtor. Então vamos colocar aí folhas. Quem se alimenta de folhas? Temos o grilo, não é? Quem se alimenta do grilo? Vamos ver aqui quem se alimenta do grilo. Aranha, sapo, lagarto e sabiá. Vamos escolher 3? Vamos colocar aranha, sapo e sabiá? Então, ó, folhas, uma setinha. Grilo, que se alimenta das folhas. Sapo, aranha, sapo e sabiá, que se alimentam do grilo. Quem se alimenta da aranha é o lagarto, não é? E o gavião se alimenta de todos esses, tá bom? E assim nós conseguimos montar uma cadeia alimentar. Essa foi a nossa aula de ciências. Um beijo da tia Rose e até a próxima aula.